prestação de serviços terceirizados cresceu 94% no país durante a pandemia. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração. Muitas empresas investem na terceirização como uma forma de reduzir os gastos. Mas qual é o seu direito, o direito do consumidor ao contratar um serviço que é prestado por uma terceirizada a outra empresa? É sobre isso a nossa conversa de hoje, desta terça-feira, com o advogado Denis Farias, que já está aqui conosco. Denis, bom dia para você, um prazer te receber por aqui. Começa então com a pergunta do Eduardo Coelho, ele que é morador do Marex. Ele fala que ele contratou uma empresa para fazer um evento, mas no dia da festa eles cancelaram o buffet, que era terceirizado porque não havia sido entregue. Já pensou o prejuízo? Nesse caso, de quem seria a responsabilidade? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão acompanhando Fala Pará. Amanda, nesses casos de empresa terceirizada, o consumidor, aquele que está direto ali na negociação, ele não tem nada a ver com o que foi contratado de forma terceirizada. Porque ambas as empresas elas respondem. Então, o consumidor ele pode requerer os prejuízos tanto da empresa principal que ele contratou, quanto de uma eventual responsabilidade da empresa terceirizada. Ou seja, quem terceirizou o serviço que se responsabiliza. Ou seja, não existe aquela história, né? Vamos supor ali da casa de eventos. Ah, não, mas eu não faço buffet, então você procura a empresa do buffet. Não existe isso. Uma vez que ela fecha o contrato com o consumidor, ela também ali tem que se respaldar de alguma forma. Exatamente. Se o contrato já previa, né, aquele bloco, aquele mix de serviços, então quem ofereceu, ele tem a obrigação de honrar o compromisso do consumidor. Inclusive, o Código do Consumidor é muito claro quando ele fala que todas as empresas que estão na cadeia de prestação de serviços, elas respondem solidariamente. A Mônica Maia, do bairro da Sacramento, ela fala que ela foi furtada no estacionamento de um supermercado, mas ao procurar a gerência do local, ela foi informada que eles não tinham responsabilidade porque o estacionamento é terceirizado. O que nesse caso o consumidor pode fazer? Amanda, inclusive já foi até objeto de decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça ele já firmou o entendimento de que tanto a empresa, o shopping, o supermercado, que fornece o estacionamento, se ele seja pago ou não, ele se responsabiliza por furto, roubo ou qualquer tipo de prejuízo que o consumidor tenha dentro do estabelecimento. Por quê? É um direito básico do consumidor à segurança. Aqui uma dúvida do Carlos Silva, do bairro da Marambaia. Ele fala assim: um atendente que repassa uma informação errada sobre as condições de um contrato, valor, garantias, ainda que seja um prestador de serviço, né? Ele pode ali, nesse caso, ser responsabilizado? Não, o que acontece, Amanda, a empresa que está prestando serviço, ela é responsável. Se o colaborador dela falha ali com o consumidor, ela é responsável. O máximo que pode acontecer com o colaborador é ele ser, dependendo, né, do grau, do dano, da falha dele, ele ser demitido por justa causa ou ele ter que ressarcir também o prejuízo que ele causou. Denis, aqui uma pergunta bem interessante. O Cláudio Nor Santos, ele que é do bairro da Pedreira, já agradecendo a todos vocês pelas participações. Ele fala que ele contratou uma empresa terceirizada para a empresa dele, certo? Ele é dono de uma empresa. E aí ele descobriu, depois de um tempo, que essa terceirizada estava aplicando golpes usando o nome da empresa dele. Neste caso, ele também pode ser responsabilizado criminalmente? Sim, Amanda. Infelizmente, ele pode sim ser responsabilizado. Desde que, qual é a cautela que ele tem que tomar? Ele tem, de posse dessa informação, ele tem que se dirigir à autoridade policial para ser instaurado o inquérito, para ser investigado, para ser provado aí de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade penal. Caso ele não faça isso, ele pode sim atrair para ele a responsabilidade, até porque está o nome dele. É ônus dele observar quem ele contrata ou não para prestar serviço. Aconteceu comigo até recentemente esse mesmo caso aqui, que a Lorena Pontes, do Bengui, está relatando. Denis, ela fez uma compra em uma loja por um site na internet, mas o produto não chegou naquele prazo informado. E aí, ao fazer o relato do problema, a empresa disse que não seria responsabilidade dela e sim da transportadora. Como é que fica essa situação? Amanda, quem presta o serviço se responsabiliza por entregar.
inclusive com relação aos Correios, né? Quem contrata o serviço, quem oferece serviço para o consumidor, se não chegar no prazo, isso configura falha na oferta. Então, quando há essa falha na oferta, o consumidor ele tem direito de cobrar, inclusive judicialmente, que a pessoa entregue. Ele pode optar por desistir da compra e ter o seu valor de volta, inclusive se houve um dano, houve um prejuízo nessa falha na prestação do serviço, ele pode também acionar o judiciário para que seja recomposto o seu prejuízo. Uma vez lesado, ele pode ali responsabilizar não só a transportadora, mas também a própria loja onde ele efetuou a compra. Agora, Denis, a gente está aí na semana, que é muito importante, a gente está falando dos nossos direitos, é a Semana do Consumidor, amanhã é o grande dia. A gente já vê aí vários pontos comerciais, estabelecimentos, shoppings, centros comerciais, inclusive também na internet, bombando de promoção. Queria que você aproveitasse aqui esse espaço para dar dicas de como o consumidor pode evitar para não cair em golpe, aquele preço muito abaixo, ou talvez fazer uma pesquisa prévia. E uma vez que caia, como procurar os seus direitos? Exatamente, Amanda. Qual que é a dica de ouro, Amanda? A dica de ouro é você desconfiar sempre, você pesquisar, você fazer várias comparações para você não cair no golpe. Muito importante com relação à internet, né? A internet também é um mar ali de oportunidades, mas também tem muito golpista. Então, desconfie sempre, cheque se aquele site que você está comprando, ele realmente existe. A lei que fala do comércio eletrônico, ela determina que o site tem que ter o CNPJ, tem que ter também ali o telefone. Então, cheque o CNPJ, se está na Receita Federal, cheque ali o telefone, liga para saber se aquela empresa realmente existe, se ela vai entregar ali o seu produto. Aquela compra que é feita fisicamente, também, se você vê algum indício de que há ali um golpe, você pode acionar as autoridades, aciona o PROCON, aciona o Ministério Público do Consumidor, a Delegacia do Consumidor, para que seja investigado, apurado e punido ali os excessos. Mas é importante que a gente tenha também, e cultive a cultura da denúncia, de procurar os nossos direitos. Muitas vezes as pessoas acabam não fazendo isso por achar que a empresa não vai ser punida, né? A gente vai fazer agora a última pergunta, Denis, é da Carla Cristina, do UNA. Ela fala que o pai dela ficou internado em um hospital, é um caso bem mais grave, e a comida teria vindo estragada. Ao procurar a direção do hospital, ela foi informada que a cozinha seria de uma empresa terceirizada. Nesse caso, a gente não está falando só de um prejuízo material, a gente está falando da saúde desse paciente. Sim. Como é que fica essa situação? Nesse caso aí, Amanda, o hospital responde. O hospital ele tem total responsabilidade de quem ele vai contratar. Como você bem falou, quando se trata de saúde pública, de pessoas que estão enfermas, tem que ser redobrado aí esse cuidado na contratação. Então, nesse caso, o hospital responde. Aí, nesse caso, o hospital que entre com uma ação regressiva contra a terceirizada. Mas, para o consumidor, para o paciente que está ali, o hospital é o responsável. Denis Farias, mais uma vez, participando aqui do nosso Fala Pará, esclarecendo as suas dúvidas. Muito obrigada. Te espero aqui na semana que vem. Disponha sempre, Amanda. Tchau, tchau. Um prazer te receber.